Amém. E aí eu volto depois de não sei quanto tempo, que Deus que sabe. E aí nós vamos terminar. Glória a Deus. Aleluia, né? Meu irmão Hélio está aí poderoso, Senhor. Toma a vida dele, Senhor. Toma a vida dele. Toma, como tem feito, Pai, no nome de Jesus. Deixa eu apresentar meu irmão aqui. Senhor Deus, meu Pai, no nome de Jesus, está aqui apresentado ao Senhor, Pai. Como já foi lá no ventre da mãe dele também, Pai. Escolhido pelo Senhor, Pai. Pai, só fala aquilo que o Senhor tem preparado no coração dele durante todo esse tempo de caminhada, Pai. Derrama sobre ele, Pai, graça sem medida, bênção sem medida, Pai, em nome de Jesus. Tem aí 40 minutos, meu irmão. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus. O tempo é de Deus, viu, meu irmão? Na verdade, a gente fala com ele, o tempo é de Deus. Não é para colocar meia-noite, nós vamos falar de Deus até meia-noite. E amém. Amém? Amém. E amém. Bom dia aí a todos, que Deus abençoe a cada um. Quero ler uma palavra aqui em Mateus capítulo 26. Louvado seja o nome do Senhor que preparou essa manhã para que nós estivéssemos aqui, né? Sou também lá de Guarulhos, lá de Cumbica, e a convite do presbítero Eduardo. Nós vamos aqui compartilhar uma palavra com os irmãos, e que os irmãos tenham a ciência de que cada alma aqui é preciosa para o Senhor. Glória a O Senhor Deus. tem um zelo todo especial. Foi Ele quem preparou esse culto, esse momento, para nós estarmos aqui juntos, reunidos em torno do nome do Senhor. Mateus capítulo 26, no versículo 1, diz assim: E aconteceu que quando Jesus concluiu todo esse discurso, disse aos seus discípulos: Bem sabei que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, a qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prender Jesus com dolo e o mataram. Mas diziam: Não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então aqui nós estamos diante de um texto em que Jesus, ele reúne os seus discípulos e diz: olha, daqui a 2 dias vai ser a Páscoa. E nós estamos no momento de Páscoa. E ele diz: olha, daqui a 2 dias eu vou ser entregue na mão dos pecadores. Eu vou sofrer, eu vou ser cuspido, eu vou ser açoitado, eu vou ser pregado numa cruz, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar e aparecerei a muitos. E o texto vai dizer que os principais dos sacerdotes também, 2 dias antes da Páscoa, em outro lugar, na sala do sacerdote, está dizendo e tramando que vão prender e matar Jesus. Então você nota que Jesus, ele está dizendo que vai ser entregue, e outros estão dizendo que vão matá-lo. E eu fico imaginando quantas pessoas já tramaram contra mim e a tua vida. Porque eu também tenho 48 anos. Eu também sei de onde Deus me tirou, eu também tive uma caminhada, e Deus me libertou, me resgatou, me levantou para pregar sua palavra. E nós temos pregado nos 4 cantos e anunciado que Jesus é bom e o adversário da minha e da tua alma não presta. Então aqui eles estavam tramando para matar Jesus. E Jesus dizendo que ia ser entregue. Então, aqueles que tramam contra a sua vida, na verdade eles só estão te empurrando para o centro da vontade de Deus. Porque talvez se você não tivesse vindo para o Projeto Vida, talvez você não conheceria a palavra, você não conheceria Jesus. Então tudo tem um propósito que acontece na nossa vida. Se Paulo não fosse preso, nós não teríamos as cartas. Glória a Deus. Então para tudo tem um propósito de Deus. E quando Jesus vai dizer, olha, eu vou ser entregue, ele estava dizendo que Deus ia tirar a mão dele, ia permitir que os pecadores colocassem a mão nele. Então muitas coisas acontecem na nossa vida com permissão de Deus. Glória a Deus. Porque Deus, ele quer nos atrair. Deus, ele quer se revelar através da sua palavra. Se José não fosse vendido, ele não se tornaria o governador do Egito. Então para tudo tem um propósito. Para tudo tem um porquê na vida. Se Cristo não vai crucificado, se ele não morre, ele não envia o Espírito Santo. Porque ele disse, se eu não for, o Espírito Santo, o Consolador, não vem. Então o Espírito Santo, ele está aqui operando em nosso meio. Ele sabe o que permeia aqui no coração de cada um, na mente de cada um. A cruz, ela não foi um acidente. Jesus resolveu voluntariamente. A Bíblia diz em Apocalipse 13:8, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus criar o mundo, ele já tinha esse plano de enviar o seu filho. Então, para ele, a cruz já estava feita, o sacrifício vicário já teria sido feito,
Então ele foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, era uma agenda estabelecida no céu. O Salmo 139, verso 16, a Bíblia diz que Deus já escreveu todos os nossos dias no seu livro, antes da gente existir. Então nós só estamos vivendo aquilo que Deus projetou para nós. Já estava nos anais de Deus você vir para o projeto, você conhecer a palavra, você, aleluia, buscar, conhecer novas pessoas, conhecer o Espírito Santo de Deus. Foi uma agenda estabelecida no céu. Então você vai entender que o que levou Jesus para a cruz não foi a traição de Judas, não foi a inveja do sacerdote, não foi a voz uníssona do povo, a voz do povo gritando crucifica, não foi a indiferença de Pilatos que lavou a sua mão, mas foi o Pai por amor. Em Jeremias 31:3 ele diz: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. O Senhor te atraiu para este lugar. O Senhor está te atraindo para que você abra o seu coração e Ele possa fazer morada no seu coração, na sua vida. Amém. Porque só quem liberta o homem do pecado, como está em João 16:8, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da juízo e da justiça. Eu, por exemplo, eu usei droga durante 30 anos da minha vida. Eu tenho 48 anos. Eu quase morri de overdose. Eu vi ali o nosso irmão com a camisa do Corinthians 2. Eu era dos Gaviões da Fiel. Eu quase morri de overdose, indo viajar, acompanhando o time, Maracanã. Fui para tudo que é lugar junto com o Corinthians, me envolvi em briga de torcida. Um colega meu tomou um tiro. Então muitas coisas o Senhor me livrou, porque o Senhor tinha um plano na minha vida, para que eu viesse pregar a santa palavra dele. E quando nós olhamos para o texto, na ressurreição de Lázaro, foi um estopim para o sinédrio decidir matar Jesus. Porque os saduceus, eles não criam em vida após a morte. Alguém aqui crê na vida após a morte? Glória a Deus. Que você está preso nessa dimensão através do seu corpo. Mas a Bíblia diz em Mateus 10:28, não temei o homem, que só pode matar o corpo. Antes temei aquele que, além de matar o corpo, ainda lança a alma no inferno. Então o inferno, ele não é falácia, ele não é mentira, ele não é utopia. O inferno é verdade. E a Bíblia diz no Salmo 9:17 que ele está preparado para o ímpio e para todas as pessoas que rejeitam a Deus. Então por que Deus preparou esse momento? Porque Deus, ele tem algo na tua vida. Ele quer se revelar a você através da sua palavra. Não tem outra maneira de eu conhecer a Deus a não ser através da palavra. A Bíblia diz em Provérbios 15:24 que o caminho do justo é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Porque o adversário da minha e da tua alma não brinca. Ele quer te levar para lá. Como ele não pode tornar o caminho do inferno atraente, ele torna atraente os caminhos que desembocam lá. Então ele quer te prender no vício. Ele quer te prender na mentira. Ele quer te prender nas pequenas coisas, para você ficar desapercebido. E aos poucos vai dando legalidade para o adversário e agindo, e impedir que as bênçãos do Senhor cheguem até você. Que haja uma libertação, que haja um arrependimento. Então eles não criam em vida após a morte. E a Bíblia diz que Lázaro estava morto há 4 dias. E o judeu, ele cria que até o 3º dia a alma ainda estava ali e podia voltar para o corpo. É por isso que ele chega no 4º dia. É quando diziam, não tem mais jeito. Jesus, ele chega na vida do cidadão quando alguém diz, não tem mais jeito. Muitos olhavam para mim e falavam, é cadeia ou sepultura? E eu estou aqui. Porque o Senhor tinha algo na minha vida. Porque eu abri o coração para o Senhor. Porque eu dei lugar, eu dei ouvido. Como o presbítero Eduardo disse aqui, em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e delas eu sou conhecido. Nós temos que ter a voz sensível. Nós temos que ter a audição sensível à voz de Deus. Para ouvir, basta ter audição. Mas para entender o que Deus quer, precisa ter interesse. E se você está aqui, é porque você tem interesse. Você podia estar lá no quarto, você podia estar fazendo outra coisa. Mas você é sensível à voz de Deus. Você veio ouvir a palavra. E Deus, ele tem uma palavra para o nosso coração nessa manhã. Lázaro era um testemunho vivo. Quando as pessoas olhavam para Lázaro, via o que Deus fez na vida dele. Deus quer que você seja um milagre na mão dele. Para muitos ver como você era e o que Deus vai fazer. Mas para isso é necessário abrir o coração. Para isso é necessário você abrir a sua mente, o seu entendimento. Você dá um passo. Porque quando você dá um passo para o Senhor, Ele dá 2 para você.
Então nós temos que ter esse entendimento que Lázaro, ele não tem voz na Bíblia. Quando você lê João 11, ele não fala nada. Mas quando ele aparece, a vida dele é um sermão. Quando ele aparece, todos veem o que Jesus fez na vida dele. E a Bíblia diz que eles também queriam matar Lázaro, porque Lázaro era um milagre na mão de Jesus. E pelo fato deles não crerem na ressurreição, aquilo aumentava a popularidade de Jesus e ainda jogava uma pá de cal na teologia deles, porque eles não criam na ressurreição dos mortos. Então Jesus ele sai de Betânia e ele vai para Jerusalém. E quando ele passa pelos portões, a Bíblia diz que ali tem uma grande multidão, dizendo: Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas a Bíblia diz em João 2,24 que Jesus, ele não cria na multidão, porque ele sabia muito bem o que havia dentro do homem. Ele sabia muito bem que aquela multidão que gritava Hosana era a mesma multidão que ia gritar uma semana depois: crucificam. Às vezes aquele que bate nas suas costas e diz que é seu amigo, na frente é aquele mesmo que vai te trair. Por isso a tua confiança tem que estar em Deus. Aleluia, é por isso que, aleluia, você tem que meditar nessa palavra de dia e de noite, para que você vá bem em todos os seus caminhos. Porque quando você começa a andar debaixo da uma obediência, Deus coloca um muro de fogo ao seu redor. E ele começa a quebrar o laço da morte. Ele começa a quebrar o laço dos vícios. Porque Deus é o único que pode libertar. Aqui ninguém tem poder para libertar ninguém. O que nós podemos fazer é orar. É trazer uma palavra da parte de Deus. E você abrindo o seu coração e tendo a voz sensível, o Espírito Santo ele vai trabalhando de forma imperceptível. E haverá uma mudança de dentro para fora. Porque só quem muda por fora, só quem troca de pele é cobra. Deus, ele quer uma mudança de dentro para fora. Nós vemos que Jesus, ele estava sendo aclamado rei pela multidão. Mas o reino de Jesus não era físico. O reino dele era espiritual. Ele quer que nós reinamos com ele nos lugares celestiais. Glória a Deus. A Bíblia diz que em Efésios 3:20 que ele tem uma casa preparada para nós, não feita por mão de homens, mas cujo artifício é Deus. Ou seja, o homem só pode matar o corpo, mas a alma, ela vai prestar conta a Deus. Ela é imortal, ela continua vivendo, onde está toda a nossa faculdade, todo o nosso sentimento. Se hoje nós temos a oportunidade, como o ladrão da cruz, havia um ladrão à direita e outro à esquerda, Jesus estava no meio. Aquilo ali representa a humanidade dividida, os que se salvam e os que se perdem. Ou seja, os dois tiveram a mesma oportunidade, os dois tiveram o mesmo acesso a Jesus, mas um quis e o outro não quis. E o texto vai dizer que eles começaram a blasfemar de Jesus. E ele dizia: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva a ti e a nós. Mas Jesus, ele não precisa provar nada para ninguém, porque quem é não precisa provar que é. Quando o adversário chega no deserto e diz: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, transforma essas pedras em pães. Ele quer lançar dúvida no chamado de Jesus. Ele pergunta: se tu és filho de Deus. E Jesus não precisava provar, você também não precisa provar nada para ninguém, porque quem é não precisa provar que é. Glória a Deus. Não ia mudar nada. E ele diz assim: tu és filho de Deus. Ou seja, o adversário ele quer trabalhar com a dúvida. Às vezes ele quer pôr uma dúvida no teu chamado. Ele quer pôr uma dúvida: será que Deus está me vendo? Será que Deus ouve a minha oração? E Deus sim, ele ouve a tua oração. Deus, ele se preocupa com você. Tanto é que ele nos enviou aqui nessa manhã para compartilhar uma palavra com vocês. Porque toda alma, ela é preciosa para o Senhor. Glória a Deus. E toda vez que um rei ele ia para uma guerra, ele ia montado em cima do cavalo. Quando ele ia para a guerra, ele ia em cima do cavalo. É por isso que o Salmo 20, o verso 7, diz que uns confiam em carros e outros confiam em cavalo. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 20, o verso 8, que os encurvos se caem, mas nós levantamos e estamos de pé na presença do Senhor. Ou seja, quando o rei ia para a guerra, ele ia montado no cavalo. Mas quando ele ia em missão de paz, ele ia montado no jumento. Quando Jesus entra no jumento, dentro de Jerusalém, eles sabiam que a missão dele era de paz. E eles estavam esperando um Cristo
que viesse com a espada, montado em cima do cavalo, e libertasse o povo da opressão de Roma. Eles queriam um reino terreno. Às vezes as pessoas querem a bem-aventurança aqui na terra. Eles querem ser ricos aqui. Eles querem ter tudo aqui. E Jesus diz em Mateus 6,19, não junta tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem corrói. Junta tesouro no céu. Porque Deus ele tem um galardão para entregar um presente para dar a cada um. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,10 que todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo. E todos nós seremos julgados pelo aquilo que nós fizemos por meio do corpo. Quer seja bom e quer seja mal. Ou seja, todos nós vamos prestar conta. A Bíblia diz em Lucas 16,2 que nós vamos prestar conta da nossa mordomia. Porque Jesus disse, eu estive preso e não me visitaste. Eu estive fome e não deste-me de comer. Eu estive nu e não me vestiste. E nós vamos dizer, quando nós estivemos nessa situação? E ele diz, quando não fizeste a um desses pequeninos, a esse semelhante, a esse teu irmão, você não fizeste a mim. Então nós temos que ter os frutos. Porque a Bíblia diz, em Mateus 7,20, que é pelo fruto que se conhece a árvore. Não é pelo que ele veste, pelo que ele fala, é pelo que ele faz. É pelas atitudes. Então eles queriam um rei que os livrasse da opressão de Roma. Porque eles pagavam imposto para Roma. E Tiago e João achavam que o reino dele era aqui. Ele chega e diz, Jesus, nós queremos te fazer um pedido. E ele pede. Ele fala assim, no teu reino, permita que eu sente à direita, o meu irmão sente à esquerda, no teu reino. E ele vai dizer, não é porque vocês são do meu círculo íntimo que vocês vão ter a preeminência, a primazia. Vocês vão ter algum privilégio. Porque não é por ordem de chegada, é por ordem de renúncia. Ou seja, você tem que renunciar àquilo que atrapalha você se aproximar de Deus. Aleluia! Algo que Deus não se agrada e que a gente não tem força. Eu não tinha força. Eu ia para a igreja, eu usava droga. Eu saía da igreja, eu usava droga. Eu ia doido para a igreja e eu falava, meu Deus, eu não tenho força. Mas o Senhor pode me libertar. Aleluia! Se o Senhor é Deus, me liberta, não tenho força. Eu fui internado com abstinência. Eu perdi os 4 dias de serviço, eu sabia o que era. Era a falta da droga, mas eu não sabia, os médicos não achavam. E eu sabia, a falta da droga. E o diabo me enganava, e eu falava, quando eu sair, eu vou usar de novo. E usei de novo, e fiquei bem, e eu ia para a igreja doido, e saía da igreja, estava doido. E eu falava, meu Deus, me liberta. Só o Senhor pode me libertar. E um belo dia você acorda, e você sente a mudança, você não sente mais o desejo. Você sente aversão, você sente nojo daquilo. Por quê? Porque eu estava no lugar certo e na hora certa. Eu não tinha força. Porque tem gente que na presença do Senhor passa um processo. E tem gente que é liberto na hora. Quando ele encontra o cego Bartimeu, ele diz, o que queres que eu te faça? E ele disse, eu quero ver. E ele disse, então veja. Na hora, ele passou a ver. E o outro, de João 9, a Bíblia diz que Jesus cuspiu na terra, fez lama, untou os olhos dele e falou, vai, se lava no tanque. O que é isso? É um processo. Um foi liberto na hora e o outro passou um processo. Tem gente que passa processo. Tem gente que Deus liberta na hora. Mas a nossa obrigação é nós estarmos sempre ouvindo a palavra do Senhor, sempre meditando na palavra do Senhor. Porque ali eles estavam dizendo, deixa a gente sentar um à direita e outro à esquerda. E ele disse, não é por ordem de chegada, é por ordem de renúncia. Ele diz, vocês podem beber o cálice que eu vou beber para sentar no trono, porque você só está vendo a coroa, você só está vendo o trono, você só está vendo as coisas boas. Mas você não está vendo que ele vai ser castigado, chicoteado, cuspido pelos homens, o que ele vai sofrer. Tem muita gente que vai para a igreja e acha que a igreja é cassino, que ele vai entrar pobre e vai sair rico. E ninguém segue Jesus para o sucesso, para a fama, para enriquecer. Jesus disse em Lucas 9:23, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. Ou seja, você tem que tomar a sua cruz e segui-lo, não para o sucesso, mas para o Calvário. Porque a vida com Deus não é fácil. O adversário quer tirar você do caminho de todo jeito, porque para ele não tem mais jeito. Ele não vai ter mais acesso ao céu. E enquanto tem vida, nós ainda temos o acesso ao céu. Nós temos um tempo ainda para arrependimento. Glória a Deus.
Então ele diz assim, ó, em Lucas 9, aquele que quiser vir após ele, está dizendo quem quiser. Não é obrigado. Não é obrigado. Ninguém está aqui obrigado. No reino de Deus, ninguém é obrigado. Ele diz quem quiser. Isaías 1,19, ele diz, se quiseres e ouvides, comereis o melhor dessa terra. Ele diz em Lucas, em Apocalipse 22,17, a esposa diz vem, a noiva diz vem, e quem tem ouvidos ouça, e quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. Sabe quando você está com sede, naquele calor, que você bebe uma água gelada, e sacia a tua sede? É isso que Deus quer fazer com a tua alma. É te dar da água viva, para que você não torne a ter sede. Aí imagina Jesus, ele chama os 12, ele sabe que está chegando a hora dele. Ele deixa 9 no sopé do monte e chama 3, Pedro, Tiago e João, os amigos íntimos. E ele diz, vamos orar comigo? Ou você acha que é privilégio seu? Pastor, ora por mim, irmão, ora por mim. Não, Jesus estava pedindo oração para os discípulos, porque ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. Angústia, depressão, é algo que está localizado no labirinto da alma, que o médico não detecta. Mas a Bíblia diz que essa palavra chega onde o bisturi do médico não chega. Em Hebreus 4,12, ela é viva, produz vida. Ela é eficaz, causa efeito. Ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ela é apta para dividir a junta da medula e a alma do espírito. Aonde o bisturi do médico não chega, essa palavra chega. A Bíblia diz que ele ora insistentemente. E quando ele vai ver, os discípulos estão dormindo. E quantos estão dormindo na presença do Senhor? O Senhor está chamando para despertar. O Senhor está chamando para a gente se alegrar, se despertar na presença dele. E ele está dormindo. A Bíblia diz que ele, com muito choro, ele ora e quando chega os discípulos estão dormindo. Aí Jesus volta a orar. A segunda vez um anjo conforta. Quando ele volta, os discípulos ainda estão dormindo. E pela terceira vez, a Bíblia diz que ele começa a transpirar sangue. Tamanha agonia que ele estava sentindo. Ele transpirou sangue, não para fugir da vontade de Deus, mas para fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que os discípulos estavam dormindo. Eles, em vez de orar, eles dormem. Em vez de ouvir a palavra, eles dormem. É por isso que Efésios 5,14 diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Deus te esclarecerá. Paulo disse que há muito fraco e doente em nosso meio, e muitos que ainda dormem. Que está nascendo uma geração fraca e doente que só tem engrossado a fileira do Evangelho. Porque não quer um compromisso de verdade com Deus. Não quer obedecer de verdade a sua palavra. E a Bíblia diz em Isaías 59 que o ouvido dele não está gravado, tampado. E a mão dele não está encolhida para que ele não possa abençoar e para que ele não possa te ouvir nessa manhã. Aquele discípulo que quando Jesus disse que ia ser entregue, eles disseram, não, Senhor, de maneira nenhuma vai acontecer isso. Você não vai ser entregue. Ele estava tentando impedir Jesus de chegar na cruz. O adversário quer impedir o propósito que Deus tem na vida de cada um. E o Satanás estava usando a boca de Pedro. E Jesus repreende Pedro e diz, sai Satanás, Pedro fica, porque eu tenho obra na vida de Pedro. Ou seja, ele queria impedir Jesus de chegar à cruz. No deserto ele veio pessoalmente impedir, ele prometeu para Jesus um reino sem cruz. Ele mostrou toda a glória desse mundo, tudo aquilo que o orgulho humano almeja, dinheiro, fama, mulher. Ele disse, eu te dou tudo isso aqui, ó, porque tudo isso aqui é meu. A Bíblia diz em 1 João 5,19 que o mundo é do maligno. Ele está dizendo, eu te dou tudo isso aqui se prostrado você me adorar. Ele promete um reino sem cruz. E Jesus vai, Satanás, porque só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então ele queria impedir. Então Pedro, ele disse, ainda que todo mundo aqui te negue, eu não te negarei, eu vou com você até o fim. Ele se achou orgulhoso, presunçoso. Ele achou que era mais santo que os outros. Ali começou a queda de Pedro. Ele achava que ele era o cara.
que ele sobressaía. Ele falou, ainda todo mundo aqui te nega, eu não vou negar. Eu vou até o fim com você. O homem que disse que não ia negar, agora está carregado de sono. Ele não consegue nem manter os olhos abertos. Ele dormiu quando devia orar. Ele falou quando devia ouvir. Porque Jesus está dizendo, eu vou ser entregue, eu vou ser castigado, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele disse, não, Senhor, de maneira nenhuma fará isso. Ele fala quando devia orar. Quando os soldados capitaneados por Judas chegam, e Judas diz, é aquele a quem eu beijar. Quando eles chegam, a Bíblia diz que Pedro saca da espada e corta a orelha de Malco. Ou seja, ele lutou quando devia se entregar. E se Jesus não cura a orelha de Malco, haveria 4 cruzes ao invés de 3. Porque Pedro não vigiou e não orou, ele queria lutar com as armas carnais. E não é com a força do teu braço. É com a tua oração, é com o teu joelho dobrado que você vai vencer. Glória a Deus. Nós vemos aqui que ele nega quando devia confiar. Ele disse que iria até o fim, mas ele nega. Ou seja, ele trava a batalha errada, no tempo errado, com as armas erradas, com o propósito errado e com a motivação errada. Por quê? Porque ele não ora e não jejua. Judas, ele foi seduzido pelo dinheiro. E muita gente tem sido seduzida pelo dinheiro. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6,10 que a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro. O que é mal não é o dinheiro, é o amor por ele. Por isso que ele diz que aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Que no altar de Mamon, ele está dizendo que Mamon, o dinheiro, ele não é só um ídolo, ele é um espírito, ele é um Deus, ele é Mamon. No altar de Mamon, muita gente se casa, se divorcia, mata, morre, vai preso. Porque eles estão servindo a Mamon, ao dinheiro. Ou seja, Judas, ele é seduzido pelo dinheiro. E Pedro, ele é seduzido pela confiança. Ele é vaidoso. Ele acha que ele é mais santo do que os outros. Ou seja, enquanto Deus travava, enquanto Jesus travava a sua maior batalha, os discípulos estavam discutindo quem era o maior. Eles discutiam quem pregava mais, quem expulsava mais demônio, quem era mais santo. Eles discutiam quem era o maior. Jesus, ele ora e diz, se for possível, passa de mim esse cálice. Tamanha angústia que ele estava. Ele foi até o fim. Porque, como homem, ele não enxergava um palmo além do seu nariz. Mas como Deus, ele enxergou além do tempo, além do céu, além do universo. E sabe o que ele viu? Eu e você. E ele disse, por vocês, eu vou até o fim. E ele diz, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lá no Éden, quando Deus criou o homem, prevaleceu a vontade do homem. Adão disse, seja feita a minha vontade, e comeu do fruto que Deus disse para não comer. Mas no Getsemane, Jesus disse, seja feita a tua vontade. Ali foi aberto os portais do céu. Quando Jesus ele veio cumprir aquilo que Deus determinou. A Bíblia diz que eles prenderam a Cristo. Levaram para Anás, Anás leva para Caifás, que leva para Pilatos, que devolve para Herodes. E Pedro vai seguindo ele de longe. O homem que falou que não ia negar o seguia de longe. Tem muita gente que segue Cristo de longe. Em Jó 42,5, como o presbítero Eduardo disse aqui, Jó disse, só de ouvir falar eu te conhecia, agora te vejo os meus olhos. Tem gente que só conhece Deus de ouvir falar. Não é de andar com ele. Não é de meditar na sua palavra. Não é de ter experiência, de ter uma libertação, de ter uma experiência com o Senhor. Então o Pedro dominou. Quando o soldado chega, ele saca da espada, agora é o Pedro valente. Mas não é com a força do nosso braço. É pelo Espírito. Como o presbítero Eduardo disse aqui, Zacarias 4,6. Não é por força e nem por violência, mas sim pelo meu Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele quer atuar na tua vida. Ou seja, Pedro estava ali perto de uma fogueira para se aquecer. E a sua alma e o seu coração estava gelado. Ele disse que não ia até o fim, começa a negar o Senhor. E alguém ali diz, você é um deles, eu vi você com ele no jardim. E eles disseram, não. Ele disse, não, eu não. Você está enganado. E outro disse,
A tua fala te denuncia. Em Mateus 26, 73. A tua fala te denuncia. Tu és um deles. E ele disse, não, eu não conheço esse homem. Ele jura que não conhece a Jesus. E ele diz, a tua fala te denuncia. É por isso que Tiago 3,10 diz que da mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Você não pode glorificar a Deus e estar falando palavrão. Porque da mesma fonte não jorra água doce e água salgada. A árvore ela não dá um fruto bom e um fruto ruim. Ou é ou não é. Ou quer ou não quer. Então ele manda Jesus para Herodes. E Jesus ele vai ser julgado em duas esferas. A religiosa e a política. Eles estavam dizendo que Jesus proibia de pagar imposto para César e que ele estava se declarando rei. Mas quem queria declarar Jesus rei era a multidão. Jesus nunca se declarou rei. Pelo contrário, ele sendo em forma de Deus, ele não quis tomar o lugar de Deus, ele se esvaziou. Ele diminuiu, ele se aniquilou, ele tomou a forma de homem. Aí ele desce mais um pouco, tomando a forma de servo. E se humilha mais um pouco, enfrentando uma morte de cruz, que era uma morte para o pior ladrão, bandido, assassino que havia na época. A pessoa numa morte de crucificação, ela morria asfixiada, ela morria com cãibra, ela morria com sede. E esse tipo de flagelo, de morte, que Jesus estava tendo que enfrentar. E Herodes pede um sinal. Até porque Herodes queria vê-lo. Já ouvia falar da fama de Jesus. Que ele curava cego, que paralítico andava, que surdo ouvia. Havia ressuscitado Lázaro 4 dias mortos. Havia ressuscitado o filho da viúva de Naim, que estava morto. Havia ressuscitado a filha de Jairo, que estava morta. Então ele queria ver algum sinal. E tem gente que só quer crer quando vê um sinal. Ele quer ver um sinal da parte do Senhor. Jesus disse, uma geração má e incrédula pede um sinal, e não será dado um sinal, senão o sinal do profeta Jonas. O profeta Jonas passou 3 dias no ventre da baleia. Jesus passou 3 dias na sepultura. A Bíblia diz que Jonas ele sai vivo de dentro do ventre da baleia. E Jesus saiu vivo de dentro da sepultura. Esse é o sinal que Jesus está vivo, que Jesus se revela através da sua palavra. E ele sabe que por inveja os sacerdotes entregaram Jesus. E ele diz, eu não acho acusação nesse homem. Esse homem é inocente. Mas por covardia ele manda açoitar Jesus. Se Pilatos sabia que Jesus era inocente, ele devia ter soltado Jesus e não mandar açoitá-lo. A sua mulher Cláudia teve um sonho. E ela chega diante dele e diz, o que há, Pilatos? Você não come? Ele disse, é o Galileu. Ele sofreu, levou 39 chibatadas, mas ele não abriu a sua boca. Como uma ovelha muda, Isaías 53:7. Como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Ele aguentou o sofrimento calado, ele não murmurou. E ela diz, essa noite eu tive um sonho que muito me perturbou, por causa desse homem. E alguém dizia, ele é justo. Ele é justo. Aleluia! Não se envolva com o negócio desse homem. A Bíblia diz que o deixaram seminu. Isso já era motivo de matar um judeu, porque ele não mostra o seu corpo. Amarraram seus pés na estaca. Amarraram as suas mãos na estaca. E o verdugo pega um azorrague, que havia 12 tiras. 4 com vidro, 4 com chumbo, 4 com alimalha de ferro e 4 com osso de carneiro. Cada golpe desferido em Jesus abria 12 cortes no seu corpo. Depois da 10ª, ele não está de pé, ele já está caído. Durante o flagelo, muitos desmaiavam, muitos morriam, arrancavam os olhos durante o flagelo, porque não via onde pegar. E ali ele está com o seu corpo, com a sua testa, com o seu rosto, com o seu peito, com as suas pernas, todas sangrando. Abre 468 cortes, 40 chibatadas, 39 menos uma. Jesus está dilacerado. Ele está todo ferido. Ele era um covarde, ele sabia que Jesus era inocente. A Bíblia diz que pega um pano, enrolam em Jesus, colocam ele numa cela mal cheirosa. E Pilatos está dizendo, agora é a Páscoa.
E nós podemos soltar o preso. E ele queria soltar Jesus. E ele coloca Barrabás e Jesus. E pergunta para a multidão: é a Páscoa, eu posso soltar o preso. Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? O que eles não contavam é que o povo escolheria Barrabás. E que até hoje o povo prefere Barrabás do que a Jesus. E a gente acha um absurdo Jesus morrer no lugar de Barrabás. Mas e quando eu descubro que esse Barrabás sou eu, que esse Barrabás é você, que Jesus morreu no seu lugar, que quem devia morrer na cruz era eu e você, pobres pecadores, mas ele tomou o nosso lugar, ele assumiu a nossa culpa, porque de Jesus nunca foi a cruz. Aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha, era sua, era nossa, era vossa. Dele sempre foi a honra, a glória, o poder para sempre. Então nós vemos que Jesus, ele sofreu por mim e por você. Ele foi dilacerado. E ele foi até o fim. Os soldados zombavam dele, fizeram uma coroa de espinho. Um dedo cada espinho. Colocaram a coroa na sua cabeça e bateram com o caniço. Aquilo ficou no seu crânio. O crânio dele está sangrando. O seu corpo está dilacerado. Eles dão bofetadas em Jesus. O vendam, batem, dão tapa, soco, bufetada e dizem: profetiza, quem foi que te bateu? Tu não és rei? Eis aí a tua coroa. A Bíblia diz que eles cospem em Jesus. Cuspido pelos homens e adorado pelos anjos. Cuspido pelos homens, reverenciado pela igreja e por nós. Jesus, ele vai até o fim. Eles colocam uma túnica nele e diz: olha, tu não és o rei, eis aí a tua túnica. Profetiza quem foi que te bateu. Trazem Jesus todo machucado, enrolado no pano. Colocam ele de frente a uma multidão ensandecida. Aquilo era um espetáculo. Eles pegam aquele pano e puxam. Já pegou um band-aid e puxou que a pele saiu junto? Quando você puxa aquele pano, abre 468 cortes de novo. Ele volta a sangrar. A multidão está gritando: crucificam, crucificam. O povo comprado pelo Sinédrio. Aquele povo que Jesus deu pão e peixe, multiplicou pão, curou, ensinou, agora comprados pelo Sinédrio estão mandando crucificar o nosso Cristo. Pilatos pergunta: posso soltar Barrabás ou Jesus? O povo escolhe Barrabás. Ele era um covarde, ele sabia que Jesus era inocente. Ele manda trazer a água para lavar as mãos, mas as mãos dele não ficou menos sujas. Porque por causa da fama, do dinheiro e do poder, ele não tem peito para liberar Jesus. E condena Jesus à morte. E a cruz ela era feita 3 dias antes. E aquela cruz não era dele, era de Barrabás. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Então quando prega o primeiro, e nota que não é aqui. Os historiadores dizem que o prego vai no pulso. Porque se vai aqui, ó, aqui só tem carne, rasga e ele tomba. O prego era no pulso. O primeiro entrou. Mas o segundo, o salmista diz: esticar o nosso mestre. Porque Barrabás era um homem zarrão de 1,90 m. Quando puxaram, ele desloca o osso de Jesus. Então, Jesus ele vai ter que levar a sua cruz para mostrar a sua culpa. O patíbulo era a parte de cima, pesava 80 quilos. Mais pesado que o patíbulo era o nosso pecado que ele carregou. A Bíblia diz que ele vai levando e aquilo era um espetáculo. Ele correndo seus olhos machucados e vendo todos aqueles que ele multiplicou pão e peixe. Agora a multidão ensandecida, vibrando, pedindo a sua morte. Ele está fraco, debilitado. A Bíblia diz que ele cai. O soldado pega o Simão Cirineu e diz: ajuda ele a carregar a cruz. Aquele Simão Pedro, que disse que ia com ele até o fim, quem vai ajudar é Simão Cirineu, um estrangeiro. Quando você não tiver mais força e a tua cruz estiver pesada, Deus vai enviar um estrangeiro, chamado Espírito Santo. Ele vai ajudar você a carregar a sua cruz. Ele vai mostrar para você qual é o caminho mais acertado que você deve seguir. Como o rei caminha para a sua coroação, assim Cristo caminha.
Mas essa coroa era de espinho e esse trono era uma cruz, a qual Jesus ia assumir o nosso castigo. Isaías 53, ele diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele chorou para que nós pudéssemos sorrir. Ele enfrentou dores. Ele se contorceu de dor para que as nossas fossem aliviadas. E quando ele vai pregado na cruz, ele vai dar um sorriso. A Bíblia diz que o pai está de costa, porque o pai não aguenta mais ver o filho sofrer. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por uma fração de segundo, ele que em João 10:30, ele disse: eu e o pai somos um. Agora eles vão se ver por um milésimo de segundo separado, porque o meu pecado e o teu pecado manchou a alma imaculada dele. Ele não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Ele, sendo santo, se fez maldito por nós. Gálatas 3:13, ele diz que é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Era uma maldição morrer na cruz. Jesus se fez maldito por nós. Na cruz, ele dá um brado: está consumado, que é tetelestai, ou seja, foi terminado o trabalho a mim confiado. Para isso ele veio, para morrer por mim e por você. Glória a Deus. Na cruz, morte de cruz. É por isso que Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e se assentou à direita de Deus. Deus, ele quer também que nós nos assentemos à direita dele. Glória a Deus. Ele quer que nós nos assentemos à mesa onde ele vai servir a ceia. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus tem a sensação que Deus o desamparou. E às vezes nós temos essa sensação que Deus nos desamparou, que Deus não está nos vendo. Mas eu quero dizer: Kalamanaiasu, de Kalavassuri Andarábia, Kumanagashebe, Alabá, Subdecanta Arabassuri Andarábia. Que o Senhor tem visto a tua aflição, que o Senhor tem visto, aleluia, glórias a Deus, o teu caminhar, o teu levantar, o teu deitar, porque Ele nos sonda, nos conhece. É Ele que está, aleluia, contemplando o nosso coração e ministrando essa palavra ao nosso coração nessa noite. Amém. Nessa manhã, né? A gente está tão acostumado a pregar à noite, mas que Deus, aleluia, possa guardar essa palavra no seu coração. Amém. Que essa palavra venha frutificar, que você tenha o desejo de ler a palavra do Deus eterno, porque Deus ele revela, aleluia, ao seu povo através da sua palavra. Amém, amados? Amém. Eu não abri aqui a palavra aleatoriamente, a parábola da grande ceia, quando ele manda o servo sair pelas ruas e convidar todos para uma grande ceia, para um grande banquete que Jesus está dando. E todos eles recusam, todos eles estão ocupados. E eles voltam e dizem: olha, ninguém quer participar do teu banquete. E ele diz: então vai de novo e sai pelos valados, pelos becos, pelas bocadas, pela cadeia. E traga-os. Porque quando você não quer, Deus levanta outro. Deus levanta outro. Então Deus ele está nos chamando para uma grande obra. A parábola da grande ceia. A ceia, a mesa está posta. O Senhor está nos chamando, nos convidando para algo mais profundo. Para um relacionamento, para uma intimidade. Você vê que eu estou aqui com essa camisa da capelania. Agora só está esperando a papelada sair que nós vamos entrar numa rede. Nós vamos levar a palavra para quem precisa. É para quem quer. Como é que os irmãos vão tomar ceia lá, se ninguém levar? Então, como eles ouvirão, se não há quem pregue? Romanos 10:14. Quão formosos os pés daqueles que anunciam o evangelho. Agora, como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Como enviarão? Se a gente não fizer, quem vai fazer? Então, Deus nos chamou para isso. Amém, amados? Tem alguém aqui que quer entregar sua vida ao Senhor, que ouviu essa palavra, que quer dar um passo ao Deus eterno, para que Deus ele venha trabalhar na sua vida. Porque Apocalipse 3:20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. É Jesus batendo na porta do coração. É Jesus falando: olha, deixa eu entrar que eu mudo a tua história. Deixa eu entrar que eu mudo a tua vida. Amém, amados? Mas que essa palavra venha frutificar no nosso coração,
A senhora agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, né? Ainda não acabou não. Glória a Deus. Você vê, né? Segura, meu irmão. Você vê como que é o irmão Hérito, um homem de Deus, esposa, Glória a Deus. se dispuseram em estar aqui nessa manhã. Como assim nós se dispusemos ao Senhor fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa, boa, perfeita e agradável. Amém. Se você que está aí, como foi falado, sentiu no coração, ó Senhor, eu quero dar uma oportunidade. Eu quero sim dar uma oportunidade. Vem aqui na frente, eu vou orar pela sua vida. Ah, eu estou enfermo, vem aqui que eu vou orar pela enfermidade. Ah, eu quero, vem aqui que eu vou orar. Eu preciso que vocês necessitem realmente da palavra, que vocês entendam a verdadeira vontade de Deus para a família de vocês, que é a libertação e a salvação da alma de vocês. Amém? Amém. Então quem quiser receber Jesus, vem aqui na frente, pode vir, por favor. Quem não quiser também continua sentado, mas quem quiser uma oração, vem aqui. Vem aqui que eu e meu irmão Érico estão aptos a orar por vocês. Amém? Então fiquem à vontade. Oração, irmão. Glória a Deus. Isso. Glória a Deus, irmão. Dá um passo, irmão. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E nós estamos aqui para isso. Não é para forçar algo, não. Ah, eu não quero agora receber Jesus como Senhor, mas eu quero receber uma oração. Que através dessa oração que a gente venha fazer, lá na frente, ou no dia de amanhã, possa, ou no dia da tarde de hoje, possa o Espírito de Deus trazer no coração de vocês esse arrependimento genuíno. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão Hérito, né? Apto aí a orar por vocês, como assim a minha vida também. Senhor Deus, meu Pai, aqui está para esse povo. Pai, eles querem receber uma oração, querem receber um milagre, como aqueles 10 leprosos, Senhor, que foi que o Senhor curou 10 leprosos, Senhor. Porque o Senhor é Deus, Pai. O Senhor sabia do coração de cada um deles, mas um só deles voltaram, Pai. Só um deles voltaram e receberam o Senhor como Salvador, Pai. Só ele entendeu, Pai, que não era só uma oração, uma simples cura, mas sim, Pai, o poder da restituição, o poder da salvação, Pai. Assim na vida desses rapazes aqui hoje, Pai, que se prostram diante do Senhor, não diante de nós, Pai. Que assim seja curado, Pai, essa ferida, seja estancada, alabassurianda, alabanaya sou. Que essa ferida, Senhor, que foi aberta, Pai, seja estancada sobre a vida deles, Pai. Senhor, que todo mal, Senhor, que se alojou sobre a caminhada deles, sobre essa terra, Pai, é no nome de Jesus que eu repreendo, Pai, todo mal, todo pensamento contrário, Pai. Senhor, visita o coração, visita a família, Senhor, e todo mal, Senhor, nós repreendemos sobre esse lugar, porque o Senhor tem poder para dar ordem, Pai, para ir, para vir, Pai. Então nós damos ordem em Teu nome, que haja cura na alma, Senhor, que haja cura, alabassurianda, alabanaya sou, Pai, que haja cura, Pai, espiritual sobre esse lugar, Pai, sobre essas vidas, Senhor, porque cada vida que se levantou, Pai, para agradecer pela palavra, cada vida que levantou, Senhor, para agradecer por uma oração, Pai, visita a família deles, Pai, vai cuidando do coração de cada um lá na casa deles, Pai, para que assim quando eles venham sair daqui, Pai, com a vida transformada, Senhor, para que quando eles venham sair daqui, Pai, da mesma maneira, Pai, a família deles recebam Ele com amor, Pai, que da mesma maneira, Pai, o Senhor une a família, porque o Senhor é Deus de restauração, o Senhor é Deus de poder, o Senhor tem poder para mudar, Pai, o cativo de cada um aqui, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, cada um representa a sua família nesse lugar, Pai. É uma vida aqui, mas que representada por uma família, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vai tomando, Senhor, cada um, Pai. Senhor, vai curando a alma, Pai. A palavra do Senhor diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Que nessa manhã, Pai, esse alívio de alma, Pai, esse refrigério no espírito deles, Pai, seja tocado, Pai, no íntimo deles, Pai, que seja transformado os seus pensamentos, as suas maneiras de andar, de falar, Pai, porque o Senhor mudou, Pai, o cativo, Pai, da minha vida, o Senhor mudou, Pai, o cativo da vida do irmão Hérito, Pai, o Senhor mudou, Pai, a história, Pai, o Senhor levou, Pai, o filho seu, Pai, ao sacrifício da cruz, Pai. Hoje é sábado,
sábado de Páscoa, Pai. Ô Senhor, é uma semana santa, Pai. Então que nessa manhã, Pai, seja tomado eles da mesma maneira, Pai, de íntima compaixão, Senhor, nessa manhã, Pai, pela íntima compaixão que o Senhor